Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou ensinar vocês a integrarem um site com a API de cálculo de frete e de cálculo de prazo de entrega dos Correios. No final, vocês vão poder ter um resultado aqui como esse, ó, onde a gente pode calcular o frete e vocês vão poder adaptar isso de acordo com o site de vocês. A gente vai ter aqui, ó, o valor do frete e o prazo de entrega. Então vamos lá? Bom, para começar aqui, eu vou baixar o manual de implementação da API dos Correios e a gente pode fazer isso através do Google mesmo. Manual Implementação Correios. A gente vai achar aqui um documento em PDF, onde a gente vai encontrar as instruções para poder estar integrando o sistema do Correios com os nossos. Vou abrir aqui esse manual e se a gente vir aqui para o final, ó, a gente vai encontrar uma URL. Se eu clicar nessa URL, ela já tem algumas variáveis pré-definidas, como o código da empresa, a senha, CEP de origem, tudo mais. A gente vai passar em cada uma dessas variáveis para eu explicar o que elas fazem. E aí, com base nessas variáveis, o sistema dos Correios responde para a gente com um arquivo em formato XML, onde a gente pode encontrar o valor do frete e o prazo da entrega. Então vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é copiar essa URL que eu peguei aqui no manual dos Correios, que está aberto aqui, e vou colar ela aqui no meu projeto. Vocês veem que a minha pasta do projeto está em branco, não tem nenhum arquivo, e eu vou criar aqui um novo arquivo chamado calcular.php e vou criar também um outro arquivo chamado index.html. Vou colar a minha URL. Primeiro eu vou abrir as tags, né, do PHP e vou colar a URL que eu copiei aqui. Bom, outra coisa que a gente vai precisar é do jQuery e eu vou fazer a integração usando o jQuery que já está disponível para a gente através da CDN. Então eu vou copiar aqui a versão minificada do jQuery. Se você usar outra versão, a Slim, por exemplo, o seu projeto não vai funcionar, porque a Slim não vem com a implementação que a gente precisa para poder fazer o Ajax. Então, eu vou criar aqui um documento HTML, esse é a sintaxe padrão, né, do documento HTML, e vou colar aqui o script do meu jQuery. Vou criar um título aqui, calcular valor do frete. No corpo, eu vou criar um script. E eu vou criar aqui também um formulário, e vai ser um formulário bem simples, a gente não vai mexer com a parte de estilização, de CSS, justamente para poupar tempo, já que o foco aqui é mostrar a implementação dos Correios. Então, vamos descobrir aqui, de acordo com o manual dos Correios, quais campos a gente precisa enviar para que eles possam calcular o valor do frete. Então, NCD empresa não é necessário, é só para os clientes que têm contrato, e o SDS senha também não é necessário, é só para os clientes que têm contrato. Então, eu não vou criar esses campos aqui, mas aqui na minha URL, eu já vou deixar eles em branco, porque essa URL que eu copiei lá do documento dos Correios, ela é só para testes, né? Então, ela já vem com um valor preenchido, que é um valor de teste. Então, ó, vou até quebrar essa URL aqui em alguns pedaços, para que a gente consiga visualizar as variáveis que fazem parte dela. Beleza, essas são as variáveis que importam para a gente. Bom, eu vou remover algumas aqui e eu vou explicar por que eu estou removendo essas. CD aviso de recebimento. Essa variável serve para quando você está enviando uma encomenda, você quer que você receba uma carta de volta quando essa encomenda for entregue para a pessoa que é a destinatária dessa encomenda. Então, a maioria das pessoas não coloca isso porque é um preço a mais que você vai ter que pagar. Então, a gente vai deixar isso como N, que já é o padrão. Se vocês olharem aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem vir aqui, ó, CD aviso recebimento, CD aviso recebimento, e você vai encontrar os detalhes de cada uma das variáveis que a gente vai estar usando. A próxima que eu vou tirar é o CD mão própria. Essa mão própria, se o valor dela for S, significa que só o destinatário pode receber aquela encomenda. Se a pessoa tiver uma empregada, uma secretária, um parente em casa, essas pessoas não vão poder receber, apenas a destinatária em si. E isso também, na maioria dos casos, não é o que as lojas virtuais fazem. Então eu vou deixar isso como N e já vou trazer aqui para cima. O CEP destino e o CEP origem eu vou trazer para baixo, porque eu vou precisar deles. O CD empresa e o CD senha eu não vou precisar. Então eu vou deixar aqui só para vocês poderem ver e eles vão ser usados em branco. Bom, eu tenho o CEP de origem
da encomenda, o CEP de destino, o valor do peso, que é em quilos, o formato, ele pode ser formato 1, caixa pacote, formato 2, rolo prisma, formato 3, envelope, então ele pode ser 1, 2 ou 3. Comprimento é em centímetros, altura também em centímetros e a largura também em centímetros. Valor declarado é opcional também, você só vai colocar esse valor no seu código se você quiser que as suas encomendas tenham seguro. Então, se você está trabalhando com produtos de alto valor, celular, videogame, e você quer receber do correio de volta uma indenização caso esses produtos sejam extraviados, você precisa declarar esse valor, porque aí o preço do frete vai ser um pouco maior, em detrimento ao seguro que você vai estar contratando para poder receber esse valor de volta, caso algum problema ocorra. A gente tem aqui agora, ó, NCD Serviço, que é o código do serviço, ó, se é Sedex, PAC, Sedex 12, Sedex 10, enfim. A gente tem diâmetro, que só vai ser usado quando a encomenda é do tipo rolo ou prisma, né? Então eu já vou colocar aqui para cima e vou deixar como 0, porque nesse caso aqui a gente não vai trabalhar com encomendas do tipo rolo ou prisma. STR retorno é o tipo de retorno, vai ser XML no nosso caso. E indica cálculo é uma variável que eu não achei na documentação, mas eu imagino que se a gente deixar ela como 3, o nosso código vai funcionar. Então, ó, isso daqui é o que eu preciso no meu código index.html. Eu vou colar aqui só para eu lembrar de implementar tudo e vou começar adicionando uma label para cada uma. CEP de origem, e vou adicionar isso dentro de um parágrafo, aqui assim, e vou adicionar também o meu input. E vou definir que o name do meu input vai ser esse aqui, ó, igualzinho a gente está usando direto lá no código PHP. Então vou copiar esse código e vou replicar ele aqui para baixo para cada uma das variáveis. Então é CEP de destino, CEP de destino. Bom, para o serviço eu vou criar um tipo de campo diferente que vai ser um select. E o nome dele vai ser o mesmo da variável. Porém, nas opções eu vou colocar os códigos. Nesse exemplo eu vou colocar apenas Sedex e PAC. Então eu vou colocar aqui o valor é o código do serviço e o texto vai ser Sedex. Vou copiar, vou colar, vou alterar o texto e vou colocar aqui o código do PAC. Beleza. Essa variável aqui, ó, de formato, eu vou devolver ela lá para minha página de PHP, porque eu também não quero usar ela no meu exemplo. Eu vou definir que o meu formato vai ser sempre caixa e pacote nesse exemplo. Então, ó, as variáveis que a gente precisa: CEP origem, destino, peso, comprimento, altura, largura e o código do serviço. Então a gente tem CEP origem, destino, peso, comprimento, altura, largura e o código do serviço. Beleza, a gente tem todas as variáveis que a gente precisa. Agora eu vou apagar isso aqui, já que eu já copiei, e vou colocar um formulário aqui. Essa tag de formulário a gente vai usar apenas para poder facilitar a gente obter os dados dos campos que estão aqui usando JavaScript. Vocês vão entender já por que eu estou fazendo isso. Vou chamar essa ID de destino, form destino, vai. E vou adicionar também um botão. Esse botão ele vai ser do type button e ele vai ter a ID calcular. Reparem que eu poderia colocar o type submit aqui, só que nesse caso o meu cálculo do frete ele ia ser feito em 2 páginas. Quando eu clicasse em submit, meu formulário ia ser enviado, eu teria que colocar minha página calcular.php aqui, e aí os dados iam ser enviados para minha página calcular.php, e só então nessa página eu teria o resultado do meu cálculo do frete. Como eu quero que o cálculo do frete seja feito na mesma página, eu vou definir que o meu botão é do type button, então quando ele for clicado ele não vai enviar o formulário, e eu vou colocar o valor aqui dentro como calcular. Beleza, vamos testar aqui o nosso formulário, ver como é que tá. Ó, ficou assim. Beleza. Vamos começar agora com a parte de JavaScript. Então, a gente vai definir um seletor de jQuery. Quando o botão com a ID calcular, hashtag significa ID. Quando a ID calcular for clicada,
a gente vai chamar uma function. E essa função vai fazer o seguinte. Primeiro, ela vai serializar o meu formulário, que nada mais é do que pegar essas variáveis que estão aqui, esses inputs, e formatar eles num padrão que a gente possa enviar para a nossa página PHP. Então eu vou colocar aqui a ID do meu formulário e vou chamar isso aqui, form serialized. A ID do meu form e vou chamar a função serialize, que já vem no JavaScript por padrão. Beleza, agora a gente vai chamar uma outra função do jQuery, que ela vai servir para a gente enviar os dados do formulário para a nossa página calcular.php. E essa função se chama post, jQuery post. A gente pode consultar aqui, ó, que a gente tem que enviar a URL para onde a gente quer enviar os dados, os nossos dados, e em caso de sucesso vai ter uma função de callback. Então eu posso fazer assim, post calcular.php, sendo que eu vou passar aqui o meu form serialized como dados e vou passar a função de callback. A função de callback, ela tem como parâmetro o resultado que vai ser devolvido pela nossa página calcular.php. E aqui, ó, eu posso colocar um console.log resultado. Mas antes da gente testar isso aqui, eu quero mostrar para vocês essa parte aqui do form serialized, como que essa variável ela é obtida. Então eu vou pôr aqui, ó, console.log, eu coloquei esse return aqui só pra gente brecar a execução do código, então você não vai precisar dessa parte no seu código. E vou aqui, vou abrir o meu console e vou fazer o seguinte, vou preencher aqui com qualquer coisa e vou clicar aqui em calcular. Reparem que aqui, ó, a gente tem todas as nossas variáveis do formulário e os respectivos valores dela, CEP origem, CEP destino, etc. Então, são esses dados que a gente vai precisar enviar para a nossa página calcular.php. Então, a gente pode agora remover isso aqui, agora que a gente já sabe o que está sendo enviado aqui. E agora a gente vai poder mexer um pouco na parte de PHP. Bom, essas são as variáveis que estão sendo enviadas, né? Essas variáveis eu vou precisar também, mas elas não vão ser enviadas, elas já vão ficar definidas por padrão. Então, eu vou voltar elas aqui, né? Tirar essa quebra de linha que eu criei para vocês verem. E essas variáveis, elas vão ser enviadas pelo jQuery. Então eu vou apagar elas aqui também. Bom, como é que a gente vai fazer isso agora? Primeiro eu vou criar uma variável chamada variáveis extras, que vai receber o que vai ser enviado aqui. Essa variável variáveis extras, a gente vai chamar uma função que chama http_build_carry, que é uma função nativa do PHP. E a gente vai passar a variável post como padrão. Aqui, a gente está enviando todos esses valores do formulário pelo protocolo post para a página calcular.php. Então aqui a gente vai receber essas variáveis pelo protocolo post e eu vou dar um eco aqui, ó, só para a gente poder ver como que isso vai funcionar, o que isso vai virar aqui no variáveis extras. Vou salvar aqui também, vou atualizar a página e vou preencher aqui com qualquer coisa. Vou clicar em calcular e ó, isso daqui é o valor que a minha página lá no PHP está recebendo. Então, ó, vocês veem que a gente já tem isso aqui bem parecido com a URL dos correios. Então, o que a gente precisa fazer agora é só juntar essas variáveis que a gente já tem com as variáveis da URL, que são os padrões que a gente definiu como padrão. Então, eu vou criar aqui uma variável que vai chamar URL. Vou abrir aspas aqui, vou colar a minha URL que já tem as variáveis que eu defini como padrão, que não vão mudar. Eu vou adicionar na minha URL as minhas variáveis extras. Então, vocês reparem que aqui, ó, tá faltando um e comercial aqui no começo. Então eu vou colocar mais um e comercial aqui e vou colocar os meus dados, variáveis extras. Agora, a gente vai chamar uma outra função que se chama FileGetContents do PHP, que ela vai acessar essa URL e ela vai retornar pra gente o que ela encontrar dentro desse link. Vou chamar isso de unParsed_result, porque a gente vai receber esse resultado sem ser
convertido, né, para o padrão do PHP, a gente vai receber ele em XML. E eu vou criar mais uma variável chamada ParsedResult, onde a gente vai fazer a conversão do nosso arquivo XML para variáveis em PHP. E eu vou chamar uma função que se chama SimpleXML load string. Como parâmetro, eu vou colocar o meu unParsedResult. E para a gente poder testar, mais uma vez, eu vou colocar aqui o meu echo ParsedResult para a gente ver se isso daqui está funcionando. Então vou colocar aqui o preencher os dados. Dessa vez eu tenho que preencher com dados reais, porque se você colocar qualquer coisa, a API dos Correios não vai te retornar nenhum resultado. E vou clicar em calcular. Reparem, ó, que agora a gente já tem outra coisa aqui sendo retornado. A gente tem um objeto XML, né, traduzido pelo PHP. A gente tem uma variável dentro dele chamada cServiço. E a gente tem aqui o valor do frete e o prazo de entrega, 4 dias úteis. Então, essas são as variáveis que a gente vai precisar. E são elas que eu vou retornar para a minha página index.html. Então, eu já sei qual é o resultado. Isso aqui eu coloquei apenas para a gente poder enxergar o que está acontecendo. Eu vou criar uma variável chamada retorno aqui no PHP e ela vai ser um array. Dentro desse retorno, eu vou adicionar preço, que vai ter o valor do frete. E para a gente poder obter esse valor, a gente vai usar essa setinha, ó. A gente tem um objeto, a gente tem a cServiço dentro dele. E aí dentro do cServiço a gente tem o valor. Então esse vai ser o preço. Aí eu vou ter também o prazo, que ele também está dentro do cServiço, só que o nome aqui, ao invés de valor, é prazo e entrega. Agora, para finalizar, a gente precisa transformar isso daqui em um objeto JSON, que é o tipo de dados que o JavaScript trabalha de forma nativa. Então eu vou colocar um die, que é para a página morrer, né, acabar a execução do script. Eu vou colocar JSON encode e eu vou colocar aqui o meu array, que está feito aqui. Então, ó, vamos testar de novo e vocês vão ver que o resultado aqui já vai ser diferente, ó. Se eu clicar aqui em calcular de novo, ó, o resultado é um objeto JSON, onde eu tenho o preço e o prazo. Porém, reparem que aqui dentro, ó, eu tenho o 0 e o valor. E eu não quero assim, eu quero que seja somente o valor. Mas antes de fazer o nosso teste final, a gente precisa converter essa variável para uma string. Porque o formato dela aqui ainda é o formato objeto XML. Então, com a função strval, a gente pode fazer a conversão. E se a gente salvar e testar, calcular de novo, a gente está recebendo um JSON onde o preço está aqui e o prazo também está aqui. Então, agora o que a gente precisa fazer é mostrar isso para o usuário. E eu vou fazer isso da seguinte maneira. Vou criar um outro parágrafo aqui. Vou colocar a ID desse parágrafo de resultado. Resultado.html vai ser o meu, vai ser o valor do frete eu vou colocar um negrito, vou colocar R cifrão e vou colocar aqui valor frete, a gente já vai criar essa variável, e o prazo de entrega é variável prazo entrega dias úteis. Beleza. Agora eu vou criar minhas duas variáveis. Primeiro a valor frete e depois a prazo entrega. Só que antes de criar essas variáveis, a gente precisa converter essa string que está sendo retornada em um objeto JSON, que é uma variável que o JavaScript consegue compreender. Então eu vou criar aqui resultado igual a JSON.parse resultado. Então o meu resultado vai ser convertido. Posso apagar isso aqui já. E eu vou colocar aqui que resultado, que o valor do frete é o resultado ponto preço, enquanto o prazo de entrega é o resultado ponto prazo. Vou salvar, vou atualizar a página e agora a gente pode fazer o nosso teste final. Vou digitar aqui os valores e vou clicar em calcular. E aí vai aparecer pra gente, o valor do frete é R$ 22,50 e o prazo de entrega é 4 dias úteis. Vou colocar o 4 aqui também em negrito. Vou calcular. E agora sim, a gente tem o resultado que a gente espera.
Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo. E se você tiver interesse, se você tiver alguma dúvida, a gente faz lives semanais e você pode tirar suas dúvidas através dessas lives. Você pode encontrar a data da próxima live no link zerobugs.com.br/lives. Por hoje é só e até a próxima.